Estudo do livro de Apocalipse. Eu estava no último áudio comentando o capítulo 21 e o verso 7 sobre quando Deus diz, fala sobre o vencedor e sobre aquele que vai ser seu filho. Eu espero que tu tenha compreendido esse sistema. É bênção espiritual, a adoção de filho. Faz parte do que está escrito em Efésios 1:3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo nós recebemos a adoção de filho. E eu espero que tu tenha entendido, é ser colocado na posição de filho como herdeiro. Nós realmente somos nascidos na família de Deus, mas esse termo de adoção significa que Deus ele nos escolhe, ele nos predestinou antes da fundação do mundo, ele nos elegeu e para nos adotar, para nos colocar nessa posição de filhos. Então todo aquele que crê em Jesus, ele está predestinado a ocupar essa posição de herdeiro. Então eu não usei o termo, mas do grego huios teses, que seria posição, tese, posição, e huios, filho. Então, nós estamos predestinados para isso, para ser colocados, apresentados como herdeiros de Deus. Essa é a nossa posição em Cristo, e é em Cristo, sempre é em Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. É posicional, isso é tremendo, e nós vamos falar de novo nesse áudio sobre essa nossa posição que nós ocupamos em Cristo. É posicional, é por causa de Cristo. E eu espero que tu tenha compreendido também, e não esquecendo, e nunca é demais lembrar como nós nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João 1:12 diz, no capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existe uma condição para ser filho. João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, existe sempre uma condição, é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tu vai ser feito filho de Deus, tu vai receber esse poder de ser feito filho de Deus. Mas tem que receber Jesus e tem que crer no nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo também faz essa colocação de como nós somos feitos filhos de Deus. Muitas vezes as pessoas têm um adágio popular, geralmente as pessoas dizem, não, todos somos filhos de Deus, e isso não é verdade. Embora que seja popular, não é o que a Escritura nos ensina, não é bíblico. A Escritura fala claramente que para ser filho de Deus tu tem que receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e crer nele, crer em Cristo. E aqui tem algo interessante, depois nós vamos pegar esse crer, porque é importante nós vemos esse crer aqui. Nós vamos pegar primeiro Gálatas 3:26, diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, todos são filhos de Deus. Opa, beleza, é o que o mundo diz. Isso é o que o mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Agora, pela fé em Cristo Jesus, tu te torna, tu é feito, tu recebe esse poder de ser feito filho de Deus. Existe poder manifestando, existe essa autoridade de Deus quando tu recebe a Cristo e tu crê no nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tem que crer.
tem que crer, e é pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque é posicional. Lembra? Euio, teses, é posição de filho, do grego. Posição, então é posicional. E tu só pode ocupar essa posição em Cristo. E se tu não tiver fé em Cristo, tu não ocupa essa posição. E aí existe essa situação, é fé. E muitas vezes as pessoas colocam que creem em Deus, que creem em Jesus. Mas Tiago, quando escreve a sua carta, e ele fala no capítulo 2, no verso 19, ele diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, o que existe no mundo hoje não é a fé salvadora, não é uma fé de coração, de depositar confiança em Cristo. E isso não é o crer que os demônios creem. Os demônios sabem da existência de Cristo, eles conhecem a existência, eles sabem que Cristo existe, que Ele é Deus, e estremecem. Mas isso não é uma fé salvadora. A fé salvadora é uma fé que crê de coração. Paulo escreveu aos Romanos, no verso 9 do capítulo 10, ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então os teus lábios confessam o Senhor Jesus, confessam a Cristo. Bom, tu está confessando Ele como Senhor, mas se tu for lá para Mateus 7, muitos vão chegar no nosso Senhor no último dia, vão dizer, nós não falamos no teu nome, não pregamos no teu nome. E aí Jesus vai dizer, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Então, quem sabe, existe muita boca dizendo, pega Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes diria abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, aqui diz, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então aqui vão confessar. Esses aqui também confessaram Jesus. Olha, muitos disseram Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino. E eles não vão entrar porque eles não fizeram a vontade de Deus. Então, existe uma diferença do salvo. A partir de que a pessoa é salva, existe uma mudança, uma transformação. Ele recebe o Espírito Santo de Deus e existe uma nova disposição. Ele quer fazer a vontade de Deus. Esse é o selo do Espírito. O Espírito vai levar ele a fazer a vontade de Deus. E aí vai se mostrar pelas obras um verdadeiro Filho de Deus, o que pratica a justiça. Agora, ele é salvo pelas obras? Não, ele não é salvo pelas obras. As obras simplesmente testificam que ele é um Filho de Deus. Não se vai fazer obras para se salvar, mas a obra é um testemunho. Aquilo que tu faz, se tu está fazendo a vontade de Deus, é um testemunho de que tu nasceu de novo. E é interessante isso, porque eles vão dizer, Senhor, Senhor. E diz, vocês não fizeram a minha vontade nunca, eu nem conheço vocês. Praticaram iniquidade. Mas Paulo, volta, fecha o parênteses sobre dizer Senhor, Senhor, porque todo mundo hoje no mundo, não, Jesus, e não existe, quem sabe, são poucas nações na face da terra que não conhecem o Natal. E podem até não comemorar o Natal, mas conhecem o Natal, sabem que se comemora no Natal, tem conhecimento
de Cristo e podem até chamar dele de Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Então essa não é a fé salvadora. A fé salvadora, Paulo explica depois, ele assim, no 9 de Romanos 10, 9, ele diz: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é uma fé de coração, não é fé de cabeça, essa parte que as pessoas, não, o Senhor Jesus é ali na manjedoura, e o ensino de Jesus, e o Natal, e Jesus é o Filho de Deus. Mas isso é mental, não existe mudança de vida. Não existe se colocar e observar e cumprir e fazer a vontade de Deus. Então é diferente, não sei se tu está entendendo aqui. Paulo diz, ó, tem que crer de coração, é quando tu coloca o teu coração em Cristo. Ele é a tua única esperança, tu não está confiando em mais nada, é uma fé que vem de coração, tu está de coração inteiro. É confiando em Cristo, que Ele é a tua única esperança. Muitas vezes a pessoa não crê em Jesus, mas ela está fazendo a sua parte, está fazendo as coisas, não. É uma crença dentro de cabeça. Agora o que Paulo está falando é crer de coração, é tu colocar o coração em Cristo inteiro, tu entregar o teu coração a Cristo, a inteireza da tua vida a Cristo. O judeu cria que o coração era o centro das emoções do homem, o centro, a parte mais íntima do homem. Então é quando tu crê de coração para ser salvo. E é diferente, porque as pessoas, hoje todos, no nosso país, todo mundo, todas as religiões e tudo, creem em Jesus. E todas as religiões falam bem de Jesus. Agora, estabelecem a sua própria justiça, que Paulo fala em Romanos também, no capítulo 9, se não me falha a memória. Mas eles não conhecem a justiça de Deus, porque a justiça de Deus vem pela fé em Cristo. E aí tentam estabelecer a sua própria justiça, embora que falem e reconheçam Jesus. Mas não é a fé salvadora. A fé salvadora é quando tu coloca de coração. De coração tu confia de todo o teu coração que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu passaporte. Tu coloca toda a tua esperança em Cristo para ser salvo. Então é crer em Jesus, e essa fé é de coração, não é de mente, não é acreditar que Jesus é um profeta, acreditar que Jesus é um ensinamento de Jesus, não, é crer que Ele é teu Salvador e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E não é só um Cristo humilhado, é um Cristo que hoje se encontra exaltado, que subiu, penetrou ao céu como um vencedor, ele chega ao céu como um grande vencedor. Ele penetra o céu e ele chega com autoridade. E o Pai é agradável, o Pai dá glória a Ele. Porque quando o Pai dá glória a Jesus, disse: aquele que me honra está honrando meu Pai, e o que me desonra está desonrando meu Pai. Então Deus é honrado e glorificado quando Ele glorifica o Filho. E eu espero que tu tenha entendido. Então, todos são filhos de Deus? Não. Todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo. E colocar a sua fé em Cristo é importante, não é acreditar que Cristo existe, não é acreditar que no ensino, não é saber que existe Jesus e que Jesus é o Filho de Deus, não é. É tua fé, é tu pegar a tua fé e direcionar em Cristo. É tu confiar em Cristo como teu único, suficiente Salvador. A tua única esperança de salvação é Cristo. Tu colocou teu coração em Cristo. E isso, Tiago, ele é enfático, ele diz que isso tem que se manifestar em obras. Porque a fé sem obras está morta. Se tu pegar Tiago diz, olha, tem que haver obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, se tu crê, Tiago ele diz claramente, se tu pegar o capítulo 2 da Epístola de Tiago, ele diz que, a partir do versículo 14, ele começa a falar sobre fé e sobre obras. Ele diz assim, no verso 17, assim também a fé, se não tiver
as obras, é morta em si mesmo. Então, no 19, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a obra, quando tu começa a fazer a vontade de Deus, tu está mostrando a tua fé, é a obra da fé. Agora, é diferente a gente, e é bom a gente fazer essa diferenciação. Não é que tu está fazendo obras para ser salvo. Efésios é claro no capítulo 2. Não é por obras que tu vai ser salvo. Mas a tua fé em Cristo, ela vai se manifestar em obras. Tu faz as coisas porque tu és salvo. E não para ser salvo. É diferente. Então, tu faz boas obras porque tu és salvo. E não para ser salvo. Então, se nós voltarmos a Mateus 7, o que diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É o que faz a vontade do Pai. Então, a tua fé em Cristo, tu colocar o teu coração em Cristo, vai ser manifestado aos homens. Por tu estar fazendo a vontade de Deus. Então, isso vai ser um testemunho diante dos homens. De que tu nasceu de novo, porque tu começa a fazer a vontade de Deus. Agora, quando tu não faz a vontade de Deus, tu não tem testemunho, quem sabe tu chega aquele dia lá diante de Deus e tu vai dizer, Senhor, Senhor, e ele diz, olha, nem te conheço, tu não vai entrar no reino, porque tu não fez a vontade de Deus, do Pai que está nos céus. Então, é importante tu colocar tua fé em Cristo, e é uma fé obediente, é uma fé obediente, e a manifestação da obediência da fé. Então, entenda, a fé salvadora é uma fé de coração e é uma fé obediente a Cristo. E pela obediência vai se manifestar a tua fé. É interessante, e aí eu vou pegar aqui, porque esse parênteses nós temos que abrir. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que a fé dos romanos é anunciada em todo o mundo. Poxa vida. Romanos 1,8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, a fé da igreja de Roma era conhecida em todo o mundo. A fé da igreja de Roma. Então, a fé é algo que a gente não pode tocar. Que a gente é como amor, né? São coisas impalpáveis, né? Coisas que tu não consegue ver. Tu não consegue ver o amor, tu não consegue ver a fé. Mas a fé deles era anunciada em todo o mundo. E isso é importante. Agora, como que a fé dos romanos foi conhecida em todo o mundo? De alguma maneira, essa fé se manifestou em atitude. Eu não sei se tu está entendendo o ponto que eu estou querendo dizer. É como se assim o amor de vocês foi conhecido. Mas como que viram que havia amor da tua parte por alguém? É por algo que tu fez. Não se pode dizer assim que existe amor, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, é de boca. Agora Paulo diz, a fé de vocês é conhecida em todo mundo, é anunciada a fé de vocês, todo mundo comenta, se anuncia. E como que a fé dos romanos foi conhecida no mundo todo? Porque só dizer eles têm fé, não, tem que ter alguma coisa palpável. Tem que ter alguma coisa feita, e aí tu vai entender isso. No final da carta aos Romanos, no capítulo 16, no verso 19, Paulo diz, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos.
aqui, isso eu abri esse parênteses porque a gente vai comentando e é importante. Como que a tua fé vai ser conhecida e anunciada em todo mundo? Pela tua obediência à palavra de Deus. E aí quando você vê que tu obedece, você vê que tu tem fé, então é manifestação. E eu espero que tu tenha compreendido isso. Paulo diz, olha, a fé de vocês é conhecida, é anunciada em todo mundo. Opa, como? Porque Paulo diz, a obediência de vocês é conhecida de todos. Então, a fé foi vista pela obediência dos romanos. E aí, por eles obedecerem a palavra, vocês viram que eles tinham fé. Então, é a fé se manifestando em atitude, em obediência, em fazer a vontade de Deus. Aí você vê que tem fé. Agora, quando tu vê pessoas que declaram acreditar em Jesus e crer em Jesus, e não existe obediência, não existe obras de obediência, não é uma fé obediente, e não existe, olha só o trocadilho, não existe uma fé obediente, e não existe obediência à fé, alguma coisa está errada. Aí tu vai ter que analisar a tua vida e dizer, olha, quem sabe tu não esteja na fé. Porque a fé vai se manifestar e vai ser conhecida através de obediência, como Paulo falou, olha, a obediência de vocês é conhecida de todos. E aí, a fé vai se manifestar em obediência e tem que haver no cristão obediência à fé, ao que tu crê, tu tem que obedecer o que tu crê. Agora, tu não obedece o que tu crê, tu está demonstrando que tu não crê. Eu espero ter sido claro em todo esse parêntese que eu abri aqui, porque é importante. É importante que nós tenhamos esse entendimento de que tem que haver obediência. A fé obediente, isso é uma característica, isso é uma manifestação de salvação, obediência à palavra de Deus. É um testemunho, não para Deus e nem para Cristo, mas um testemunho para o mundo, para os homens, de que tu és salvo. Paulo diz, é conhecida de todos, o mundo está sabendo que vocês creem. Então, a obediência tua à palavra de Deus, a tua fé, ao que tu crê, a tua obediência é um testemunho ao mundo. Todo mundo vai conhecer que tu é salvo através da tua obediência à palavra de Deus. Isso é um testemunho ao mundo. E isso é algo importantíssimo. Depois, no verso 8, a palavra de Deus diz assim, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, primeiro aqui nós vamos ver, primeiro os salvos, primeiro aqueles que colocaram a fé em Cristo. Poxa, os vencedores, os que venceram o mundo. Primeiro aqueles que herdaram o reino, os vencedores, os que creram em Cristo, os que vão ser chamados filhos de Deus. E agora nós temos os que não herdaram o reino, os que não herdaram o reino, mas têm a sua parte no lago que arde, com fogo e enxofre, e tem a segunda morte. E aí, essa lista não é a lista definitiva, mas é uma lista de pessoas que não herdaram o reino. E aí eu li aqui sobre todos, mas o que importa é que, se tu vê aqui, nós nos enquadramos aqui também, nós estamos dentro. Qual é a tua diferença e a minha diferença?
é que nós colocamos a fé em Cristo. Então essa é a diferença do versículo 7 e do 8. Os vencedores são aqueles que creram em Cristo. Lembra? É a fé que vence o mundo. É a fé, é crer em Jesus Cristo. É crer no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ser filho de Deus é crer no nosso amado Senhor Jesus Cristo de todo o coração. É colocar a tua esperança nele. Essa é a diferença. Agora, se tu olhar aqui, tu vai entrar, e eu me enquadro nesse 8 também. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 6, ele diz daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Ele disse, não erreis. 1 Coríntios 6,10. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui está a grande diferença. Olha, vocês têm sido alguns têm sido isso, mas a nossa posição em Cristo é uma posição de, em Cristo nós somos santificados, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos lavados, é no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então é a nossa posição, é posicional em Cristo, e isso tu tem que acompanhar ou ler Efésios. Nós estamos fazendo o estudo de Efésios, mas se tu não acompanhar, pelo menos ler Efésios sozinho, tu vê que é posicional, é em Cristo. Nós somos lavados em Cristo, somos santificados em Cristo, somos justificados em Cristo, somos adotados em Cristo, somos agradáveis em Cristo, e é por Cristo, é para Cristo, através de Cristo, em Cristo, é tudo em Cristo. É por isso que a tua fé é colocada, depositada em Cristo. Agora, é importante porque diz mas, e aí tem essa palavra terrível que dá uma colocação, é uma advertência. Mas, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, mas tudo está para dar certo, mas parece que aconteceu alguma coisa na última hora. Ele ia correndo bem, ele ia vencer a corrida, mas caiu, tropeçou. Tu ia receber todo aquele dinheiro na tua mão, mas tudo está bem contigo, todas as coisas estavam vindo bem, teus exames estão perfeitos, mas aí o mas te quebra, e aí tem um conjunto de todos, tudo dando perfeito. Muitas vezes até no relacionamento conjugal, olha, eu prometi te amar por toda a vida, eu prometi isso, mas, e aí esse mas te quebra, te destrói, esse mas te coloca no piso. Olha, eu queria muito te pagar minha dívida, e às vezes acontece isso aí, tu está esperando, olha, esse mês ele vai me pagar, ele prometeu que ia me pagar faz tempo. E aí a pessoa diz, olha, eu falei que eu ia te pagar e eu estava te devendo, e esse mês eu fiz todo o esforço e tudo, mas... E aí o mastro te quebra, terminou, tu não vai receber o dinheiro. E muitas vezes acontece até na nossa vida, na saúde, no relacionamento conjugal, num relacionamento, quando você diz, olha, eu tentei, fiz de tudo e me esforcei, mas talvez é no emprego, tu está trabalhando bem, olha, tu é um excelente funcionário, por nós aqui, pela empresa, tu ia seguir trabalhando até, mas, e aí tu recebe a paulada. E quantas vezes tu recebe esse mas na tua vida?
quantas vezes esse mas te destrói? Quantas vezes esse mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e aí vem a paulada. E isso nos destrói. Tu veio 99% perfeito. E aí tu tem, porém, mas. E aí quando vem o mas, ele te destrói. E aqui vem o mas rebentando aqueles que não colocaram a fé em Cristo. E aí são os covardes. E disse que os covardes são aqueles que não tiveram valentia de assumir a sua fé. Eles sabiam, na verdade, mas nunca tiveram valentia de enfrentar, de firmar sua fé, de colocar sua fé em Cristo. Eles foram covardes. Não, estava legal, o mundo estava tudo bem, mas muitas vezes pela posição que eu ocupo, eu me acovardo, porque eu não posso declarar pelo que os outros vão dizer de mim, pelo que os outros vão pensar. Então ele se acovarda, porque ele vai perder a sua posição, ele vai perder algo, então ele se acovarda. Poxa, é caro demais. Eu sei que é o caminho, mas eu me acovardo. Esses são os covardes, aqueles que não se animam a tomar a sua posição por Cristo. Eles sabem a verdade, mas eles não tomam a posição. Diz também os incrédulos aqueles que não creem, eles não creem em Cristo. Eles estão legal na sua posição, eles ouvem a verdade, mas eles não creem, eles não aceitam, eles contestam. E eles têm outros caminhos que eles estão seguindo, então eles não creem em Cristo. Fala sobre os abomináveis, e aqui é importante, espero que o áudio não fique grande, vai ficar. Depois nós vamos voltar e vamos seguir. Mas vamos só falar sobre os abomináveis. No Velho Testamento tu vê muitas coisas que são abomináveis ao Senhor. Muitas uniões são abomináveis. É coisa que Deus abomina. E o Deus do Velho Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então tem coisas que Deus detesta, que são abomináveis aos olhos do Senhor. E aí nós chegamos aqui no Novo Testamento, e aí parece que Deus mudou. Agora Deus aceita. Negativo. Pode ter certeza que Deus não mudou. A ética de Deus, os conceitos de Deus não mudaram. O que muda no Novo Testamento do Velho é a lei cerimonial, é a parte da cerimônia. É a parte do ritualismo. É a parte que não envolve as coisas do homem. É a parte de comida, é a parte de guardar dias, é a parte a parte ritual, é a parte de circuncisão. Essas coisas mudou no Novo Testamento. Mas a parte moral, Deus não mudou, não. Agora eu aceito. No passado eu não aceitava o adultério, agora eu aceito, agora eu tô mais light, agora eu tô com a nova visão, então eu estou aceitando certas uniões. Então hoje se levanta um monte de coisa, se cria igrejas que aceitam coisas que Deus não aceita. Hoje existe, eu tenho certeza que o nosso país deve ter, porque em outros lugares do mundo tem, eu não conheço aqui, mas eu já ouvi de outros lugares que existem igrejas de homossexuais, de pessoas, de adúlteros, de pessoas que livre pensadores, que fazem o que quiser. É como se diz, não, Deus quer o coração, o corpo, tu faz o que tu quiser, e não é assim. E são coisas que Deus abomina, que Deus não aceita. Agora Deus ama o pecador, ama, mas agora Deus não aceita o pecado. E aí parece que existem situações que o pecado é santificado. Não, você ora, se santifica e Deus aceita. Então Deus não mudou.
O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A única coisa que mudou são as coisas cerimoniais, é a parte da cerimônia, são os sacrifícios de animais, os holocaustos, porque tudo apontava para Cristo. Agora, o nosso Deus começou a aceitar as coisas erradas? Não. Deus continua abominando uniões. E aí tu pega, se depois tu quiser ler, eu vou pegar aqui, tentar achar aqui, me parece que é em Deuteronômio, mas eu vou achar aqui, e coisas que Deus, ele detesta, ele não aceita. E eu vou trazer para nós. Se tu tiver oportunidade depois e quiser acompanhar, pega Levítico no capítulo 18, do verso 19 ao 30. E aí tu vai ver uniões abomináveis, coisas que Deus detesta, é abominação aos olhos de Deus. Aí Deus mudou. Os conceitos de Deus mudaram. Não, Deus agora se tornou um Deus light, agora Deus aceita essas coisas. Tenho certeza que nosso Deus não mudou. Os conceitos de Deus continuam os mesmos. Hoje nós temos Cristo. É através de Cristo, correndo para Cristo, que nós temos salvação. Então, é isso que muitas vezes hoje se crê que Deus vai aceitar as coisas erradas. E aí se acha que fazendo as coisas erradas vai dar tudo certo. Se já fazendo certo é difícil, que já fazendo as coisas erradas, como vai dar certo se está fazendo tudo errado? Então, os abomináveis vão ficar de fora. E aí é algo que tu vai ver. Agora, se tu vem para Cristo, tu corre para Cristo, tu te esconde em Cristo e tu obedece a Cristo. Bom, aí tu entra no versículo 7, senão tu continua no 8. E eu estou dizendo, nós todos estamos enquadrados no 8. Agora, a nossa diferença é que corremos para Cristo e colocamos a nossa fé em Cristo. E essa é a grande diferença. Nós vamos seguir no próximo áudio falando sobre esse 8. E aí nós vamos entrando, vamos seguir caminhando em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra bendita e santa. Nos faz aceitos em Cristo. Nos dá uma fé que se manifesta em obediência à Tua palavra. E que haja em nós uma fé obediente e obediência à fé, obediência àquilo que nós cremos. Que as nossas atitudes revelem o que nós cremos, o que nós fazemos, venham manifestar a nossa fé em Cristo, para a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.